Bem-vindos ao fascinante mundo das gemas e minerais preciosos. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada pelo brilho, cores e mistérios dessas preciosidades que a Terra nos oferece. Desde a antiguidade, esses tesouros naturais têm encantado culturas ao redor do mundo, sendo utilizados em joias deslumbrantes, rituais sagrados e até mesmo como símbolos de poder e riqueza. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos começar? Dica importante: se você é professor e se interessou em utilizar este vídeo em sala de aula, tenho algumas sugestões de atividades para você. 1. Solicite aos seus alunos escolherem 5 minerais ou rochas que eles acharam mais interessantes e em seguida anotem as características de cada um deles. 2. Antes do início do vídeo, informe aos seus alunos que você irá escolher 5 minerais para discutir e fazer perguntas por isso. Os alunos devem ficar atentos a todo o vídeo. 3. Vamos aumentar a dificuldade da pergunta? Solicite aos seus alunos pesquisar informações sobre dureza e outras utilizações aos minerais escolhidos na primeira pergunta. Você sabe o que são minerais? Mineral é um corpo natural sólido e cristalino formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Cada mineral é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem. Cada um das gemas ou minerais citados aqui possuem propriedades únicas que os tornam valiosos para várias aplicações. Vamos ver algumas características de cada um. A primeira é a ágata. Quanto à formação geológica, a ágata é encontrada em cavidades geológicas, especialmente em formações vulcânicas e rochas ígneas. Pode ser utilizada para fazer joias, como pedras polidas e esculpidas, bem como em objetos decorativos e colecionáveis. A ágata é uma variedade de calcedonia, que é composta principalmente de dióxido de silício. Segundo o islamismo, as ágatas são pedras muito preciosas. Acredita-se que o portador de um anel de ágata, por exemplo, está protegido contra vários infortúnios e gozará de longa vida, entre outros benefícios. Países de ocorrência fácil: Brasil, Uruguai, Alemanha e Índia são conhecidos por suas ágatas de alta qualidade. Você sabia que, segundo o islamismo, as ágatas são pedras muito preciosas? Segundo a tradição, acredita-se que o portador de um anel de ágata, por exemplo, está protegido contra vários infortúnios e gozará de longa vida, entre outros benefícios. Em outras tradições crê-se que a ágata cura as picadas do escorpião e as mordidas de serpente, acalma a mente, previne doenças e contágios para a trovoada, promove a eloquência, assegura os favores dos poderosos e traz a vitória sobre os inimigos. Os magos da Pérsia também apreciavam os anéis de ágata no seu trabalho e nas suas crenças. Água marinha. Quanto à formação geológica, a água marinha é frequentemente encontrada em veios ou cavidades em rochas graníticas e pegmatitos. Pode ser utilizada em joalheria, especialmente em anéis, brincos, colares e outras peças de moda. Na década de 1950 foi encontrada na cidade de Pancas, Espírito Santo, a maior água marinha do mundo que, devido à sua beleza, foi denominada Marta Rocha, a Miss Brasil da época. Podem ser encontrados elementos como berílio, alumínio, silício, oxigênio. Países de ocorrência fácil: Brasil e Nigéria são importantes fontes de água marinha. Você sabia que no Brasil existem minas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, sendo este pouco explorado nesta região, e Rio Grande do Norte, onde são encontradas as melhores do país? A rainha do Reino Unido, Elizabeth II, possui várias gemas que lhe foram dadas de presente quando ela esteve no Brasil. Alexandrita. Quanto à formação geológica, a alexandrita é encontrada principalmente em rochas metamórficas, como xistos e mármores,
onde ocorre como inclusões ou veios. Pode ser utilizada em joalheria, especialmente em pedras preciosas de coleção e peças exclusivas. É uma das pedras mais caras, sendo encontrada nos Montes Urais na Rússia e no município de Antônio Dias em Minas Gerais. Podem ser encontrados elementos como berílio, alumínio, óxido de crômio. Países de ocorrência fácil. Brasil e Rússia são conhecidos por suas ocorrências de alexandrita, mas ainda assim é relativamente rara em todo o mundo. Você sabia que o nome alexandrita devido ao aniversário de 12 anos de idade de Alexandre Nikolaevich, o futuro czar Alexandre II, que coincidiu com o dia em que o explorador sueco Nils Nordenskjöld encontrou a pedra pela primeira vez nos Montes Urais da Federação Russa. Nils Nordenskjöld percebeu que a variação de coloração da pedra encontrada, quando se apresentava sob a luz do sol e a luz incandescente, coincidiam com as cores do exército do czar, verde e vermelho. Devido tal coincidência, a alexandrita passou a ser um símbolo nacional da Rússia. Ametista. Quanto à formação geológica, a ametista é formada em veios hidrotermais e geodos dentro de rochas ígneas e metamórficas. Pode ser utilizada em joalheria, objetos decorativos e itens espirituais e místicos. A ametista é a pedra oficial do curso de letras, normalmente utilizada em anéis de formatura, simbolizando o esclarecimento. Podem ser encontrados elementos como silício e impurezas de ferro e manganês que dão a cor roxa. Países de ocorrência fácil. Brasil é uma das principais fontes de ametista no mundo, seguido por Uruguai e Zâmbia. Você sabia que a cor da ametista é roxa e atualmente é atribuída à presença de ferro bivalente, Fe2+, mas ela é capaz de ser alterada e até removida por aquecimento ou radiação ultravioleta. Atacamita. Quanto à formação geológica, a atacamita é formada por oxidação do cobre em zonas de enriquecimento supergênico. Ele é encontrado principalmente em zonas áridas. Pode ser utilizada principalmente como mineral colecionável e para estudo mineralógico. Podem ser encontrados elementos como cobre, cloro, oxigênio. Países de ocorrência fácil. Chile é uma das principais fontes de atacamita devido à sua associação com depósitos de cobre. Você sabia que foi demonstrado que a atacamita é um componente das mandíbulas de algumas espécies de glicera, um tipo de verme? Bismuto. Quanto à formação geológica, o bismuto é frequentemente encontrado associado a depósitos de minerais de chumbo, cobre, prata e ouro. Pode ser utilizado em ligas de baixo ponto de fusão, medicamentos e pigmentos, cosméticos e em procedimentos médicos, como também são utilizados em soldas, fabricação de termopares e dispositivos para detectar fogo. O bismuto é um elemento químico de símbolo Bi, de número atômico 83, 83 prótons e 83 elétrons, de massa atômica igual a 208,9 U, da classificação periódica dos elementos químicos. À temperatura ambiente, o bismuto encontra-se no estado sólido. Países de ocorrência fácil. China é uma das maiores produtoras de bismuto no mundo. Você sabia que, recentemente na década de 1990, foram iniciadas pesquisas no sentido de avaliar a utilização do bismuto não tóxico em substituição ao chumbo tóxico para a produção de ligas, que serão usadas em cerâmicas, esmaltes, pesos de anzóis de pescaria, equipamentos de processamento de alimentos e como substituto para encanamentos. Diamante. Quanto à formação geológica, diamantes são formados nas profundezas da Terra, sob condições de alta pressão e temperatura, em rochas conhecidas como kimberlitos ou lamprófiros.
Pode ser utilizado principalmente em joalheria, ferramentas de corte industrial e em pesquisas científicas. O diamante é um cristal sob uma forma alotrópica do carbono, de fórmula química C. Países de ocorrência fácil. Diamantes são produzidos em maior quantidade em países como África do Sul, Rússia e Botsuana. Você sabia que, em outubro de 2019, um dos diamantes mais raros do mundo foi descoberto na República de Sakha da Sibéria? Ele foi designado de diamante matrioska em homenagem às icônicas bonecas russas. Dentro dele existe uma cavidade interna que contém outro diamante medindo apenas 1,6 milímetros cúbico. Ainda não foi estimado o valor da pedra, mas a empresa que a descobriu disse que suas características a tornará uma das mais valiosas do mundo. Esmeralda. Quanto à formação geológica, a esmeralda é formada em veios hidrotermais associados a rochas sedimentares e metamórficas. Pode ser utilizada em joalheria, especialmente em anéis, brincos e colares. Podem ser encontrados elementos como berílio, alumínio, silício, oxigênio, crômio e vanádio. Países de ocorrência fácil. Colômbia é conhecida por ser uma das principais fontes de esmeralda, mas Brasil e Zâmbia também têm importantes ocorrências. Você sabia que, para quem tem joias de esmeraldas, lembre-se que ela é uma pedra extremamente sensível a pancadas fortes, riscos e mudanças de temperatura repentinas. Espinelas. Quanto à formação geológica, a espinela é encontrada em rochas metamórficas, mármores e veios hidrotermais. Pode ser utilizada em joalheria, mas também frequentemente encontrada como inclusão em outras pedras preciosas. Podem ser encontrados elementos como magnésio, alumínio, óxido de crômio. Países de ocorrência fácil. Birmânia é conhecida por sua espinela de alta qualidade, assim como Tanzânia. Você sabia que, por muito se assemelhar ao rubi em Mianmar, onde são encontradas algumas das cores mais deslumbrantes de espinelas, esta gema foi classificada como uma espécie distinta do rubi em 1587. Fluorita. Quanto à formação geológica, a fluorita é frequentemente encontrada em veios hidrotermais associados a rochas ígneas e metamórficas. Pode ser utilizada como pedra preciosa em esculturas e também em vários setores industriais. Podem ser encontrados elementos como cálcio e flúor. Países de ocorrência fácil. China é um dos maiores produtores de fluorita do mundo. Você sabia que a fluorita vem sendo produzida no Brasil para o uso principalmente na indústria siderúrgica, para a fabricação de ferro-ligas? Encontra-se nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Santa Catarina. Granada. Quanto à formação geológica, a granada é encontrada em rochas metamórficas ígneas, bem como em veios hidrotermais. Pode ser utilizada como pedra preciosa e abrasivo industrial. Podem ser encontrados várias espécies de minerais, incluindo aluminosilicatos de cálcio, ferro, magnésio e outros. Países de ocorrência fácil. Granadas são encontradas em muitos países, mas destaca-se a produção em Madagascar, Índia e Austrália. Você sabia que a andradita, variedade da granada, é um mineral que leva este nome em homenagem ao brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva, que, além de patriarca da independência do Brasil, foi o primeiro mineralogista da América do Sul. Jade. Quanto à formação geológica, o jade é formado em rochas metamórficas sob alta pressão e temperatura. Pode ser utilizada, geralmente empregada em objetos de adorno, em estatuetas, em joalheria, esculturas, objetos decorativos e em artefatos tradicionais em várias culturas.
Podem ser encontrados jade é um nome que era aplicado às pedras ornamentais que eram trazidas à Europa da China e da América Central. Somente em 1863 se percebeu que o termo jade estava sendo aplicado a dois minerais diferentes. A jadeíta quase nunca é encontrada em cristais individuais e é composta dos cristais bloqueando microscópicos que produzem um material muito resistente. Nefrita é realmente um não mineral, mas uma variedade da actinolita mineral. Países de ocorrência fácil: China, Birmânia, atual Mianmar e Guatemala são conhecidos por sua produção de jade. Você sabia que a dureza do jade é notável? Tem uma resistência maior do que o aço e é posto para trabalhar por muitas civilizações adiantadas para machados, facas e armas. Jasper. Quanto à formação geológica, jasper é formado a partir de sedimentos ricos em sílica e processos de metamorfismo. Pode ser utilizado em joalheria, objetos decorativos e esculturas. Podem ser encontrados elementos como silício e impurezas que fornecem a variedade de cores. Países de ocorrência fácil: jasper é encontrado em várias regiões do mundo, incluindo Índia, Austrália, Brasil, Estados Unidos e África do Sul. Você sabia que, conhecida como a pedra mais preciosa da antiguidade, a jaspe pode ser encontrada em diversas civilizações antigas, como a persa, hebraica, assírios e gregos. Lápis-lazuli. Quanto à formação geológica, o lápis-lazuli é uma rocha metamórfica composta principalmente de minerais como lazurita, calcita e perita. Pode ser utilizado em joalheria, objetos decorativos e na fabricação de pigmentos azuis. Podem ser encontrados elementos como a lazurita, silicato de alumínio e sódio com enxofre e cloro. Países de ocorrência fácil. O Afeganistão é conhecido por suas ocorrências lendárias de lápis-lazuli, mas também é encontrado em outros países, incluindo Rússia, Chile e Estados Unidos. Você sabia que no Antigo Egito, o lápis-lazuli era a pedra favorita para amuletos e ornamentos? Foi usado também pelos assírios e pelos babilônicos nos selos cilíndricos, locais onde se gravavam pinturas contando a história do povo. As escavações egípcias que datam de 3000 a.C. continham milhares de artigos como joia, muitos feitos de lápis. Os lápis pulverizados foram usados por senhoras egípcias como uma sombra cosmética para o olho. Malaquita. Quanto à formação geológica, a malaquita é formada por processos de oxidação de depósitos de cobre. Pode ser utilizada em joalheria, objetos de adorno e peças esculpidas. Pode ser encontrado elemento como carbonato de cobre. Países de ocorrência fácil. A República Democrática do Congo, Zâmbia e Austrália são alguns dos países onde a malaquita é encontrada. Você sabia que quando a malaquita fica em contato com a água por muito tempo, em torno de uma semana, sua cor muda para vermelho alaranjado? Obsidiana. Quanto à formação geológica, a obsidiana é uma rocha vulcânica formada pelo resfriamento rápido da lava. Pode ser utilizada na fabricação de ferramentas e objetos cortantes, e também em joalheria e objetos de decoração. Podem ser encontrados uma variedade de vidro vulcânico composta principalmente de silício. Países de ocorrência fácil. A obsidiana é encontrada em muitas regiões vulcânicas ao redor do mundo, incluindo México, Estados Unidos, Itália e Japão. Você sabia que, atualmente, alguns cirurgiões utilizam lâminas de obsidiana porque o seu fio é até 5 vezes mais delgado que o dos bisturis de aço? Os cortes feitos com as lâminas de obsidiana são mais finos e causam menos dano ao tecido orgânico, permitindo que as feridas cirúrgicas sarem mais rapidamente. Ônix.
Quanto à formação geológica, o ônix é uma variedade de calcedonia que se forma em veios e cavidades de rochas sedimentares ígneas. Pode ser utilizado em joalheria, objetos de decoração e como gema para esculturas. Podem ser encontrados elementos como dióxido de silício e pode conter impurezas minerais que causam a coloração. Países de ocorrência fácil, Brasil, México e Estados Unidos são conhecidos por suas ocorrências de ônix. Você sabia que a pedra foi usada no Egito já na segunda dinastia para fazer tigelas e outros itens de cerâmica? Opala. Quanto à formação geológica, opalas são formadas por sílica gel ou água que preenche cavidades em rochas sedimentares ou vulcânicas. Pode ser utilizada em joalheria e objetos decorativos, mas requer cuidado especial devido à sua sensibilidade à umidade. Podem ser encontrados elementos como a sílica amorfa, geralmente com pequenas quantidades de água. Países de ocorrência fácil, Austrália é o principal produtor mundial de opalas, mas também são encontradas em países como México, Brasil e Estados Unidos. Você sabia que a opala produzida na cidade de Pedro II, localizada no estado do Piauí, é a única de qualidade nobre no Brasil e suas reservas, juntamente com as reservas australianas, formam as únicas jazidas de opala de importância no planeta. Peridotito. Quanto à formação geológica, o peridotito é uma rocha ígnea ultrabásica composta principalmente de olivina e piroxênio. Pode ser utilizado em joalheria como peridoto, mas é uma pedra menos comum do que outras gemas. Podem ser encontrados componentes como silicato de magnésio e ferro. Países de ocorrência fácil. Peridoto é encontrado em regiões vulcânicas ao redor do mundo, incluindo países como Egito, Estados Unidos, China e Brasil. Você sabia que peridotitos são rochas economicamente importantes porque muitas vezes contêm cromita, o único minério de cromo. Além disso, peridotitos podem ser rochas geradoras de diamantes. O peridotito pode potencialmente ser usado em um método seguro e permanente de baixo custo para capturar e armazenar dióxido de carbono, CO2, atmosférico. Acredita-se que grande parte do manto da Terra seja composto de peridotito. Pérola. Quanto à formação geológica, pérolas são formadas dentro de moluscos como resultado de uma reação de defesa contra irritantes. A pérola é valorizada como gema e amplamente usada em joalheria, principalmente em colares, brincos e anéis. Podem ser encontrados componentes como aragonita ou calcita, e suas características são influenciadas pelo tipo de molusco e ambiente de formação. Países de ocorrência fácil. Pérolas são cultivadas em fazendas de cultivo de pérolas em várias partes do mundo, incluindo Japão, China, Austrália e Filipinas. Você sabia que, na remoção da pérola, a ostra não morre? Ela é devolvida ao seu ambiente e pode continuar produzindo pérolas. Quartzo. Quanto à formação geológica, o quartzo é um mineral abundante formado em rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Pode ser utilizado em joalheria, objetos decorativos e em aplicações industriais. Podem ser encontrados elementos como dióxido de silício. Países de ocorrência fácil. O quartzo é encontrado em muitos países, mas o Brasil é conhecido por suas grandes e variadas ocorrências de quartzo. Você sabia que o quartzo serve de matéria-prima para vários produtos da construção civil, como areia para moldes de fundição, fabricação de vidro. É muito utilizado também como agregado fino. Rodonita.
Quanto à formação geológica, a rodonita é encontrada em rochas metamórficas, como mármore e esquistos. Pode ser utilizada em joalheria, esculturas e objetos decorativos. Podem ser encontrados elementos como manganês, silício, oxigênio. Países de ocorrência fácil: Austrália, Rússia, Suécia e Canadá são alguns dos países onde a rodonita é encontrada. Você sabia que a rodonita se assemelha a alguns corais? É comumente utilizada como pedra ornamental e na obtenção de manganês. Rubi. Quanto à formação geológica, o rubi é uma variedade de coríndon, formado em rochas metamórficas como xistos e mármores. Pode ser utilizada em joalheria, especialmente em anéis e colares. Podem ser encontrados componentes como coríndon com impurezas de cromo que causam a cor vermelha. Países de ocorrência fácil: Birmânia, Mianmar, Tailândia e Sri Lanka são famosos por suas ocorrências de rubis. Você sabia que, quando a gema de rubi possui uma qualidade inferior, é usada em relógios e outros aparelhos de precisão, bem como na produção de raios laser? Rutilo. Quanto à formação geológica, o rutilo é encontrado em veios e cavidades em rochas ígneas e metamórficas. Pode ser utilizada como gema e também em joalheria como inclusão atraente em gemas transparentes. Podem ser encontrados componentes como dióxido de titânio. Países de ocorrência fácil. O rutilo é encontrado em muitos países, incluindo Brasil, Austrália, Índia e Estados Unidos. Você sabia que o rutilo, quando moído, é usado como um brilhante pigmento branco utilizado em tintas, plásticos, papel, alimentos e outras aplicações que requerem uma cor branca brilhante? Além disso, nanopartículas de rutilo são transparentes para a luz visível, mas altamente refletoras de luz ultravioleta, sendo por isso usadas na fabricação de protetores solares. Safira. Quanto à formação geológica, a safira é uma variedade de coríndon formado em rochas metamórficas e sedimentares. Pode ser utilizada em joalheria, relógios e componentes eletrônicos. Podem ser encontrados componentes como coríndon com impurezas de ferro e titânio que causam a cor azul. Pode ocorrer em outras cores, exceto vermelho. Países de ocorrência fácil: Austrália, Tailândia, Sri Lanka e Madagascar são conhecidos por suas ocorrências de safira. Você sabia que, quando não serve para joias, a safira é empregada em esferográficas sofisticadas, equipamentos elétricos e óticos e em janelas de fornalhas de alta temperatura? Sugilita. Quanto à formação geológica, a sugilita é formada em rochas metamórficas de origem vulcânica. Pode ser utilizada em joalheria e objetos decorativos, mas é uma pedra relativamente rara. Podem ser encontrados elementos como potássio, sódio, lítio, silício, oxigênio, hidrogênio. Países de ocorrência fácil. África do Sul é conhecida por suas ocorrências de sugilita, mas também é encontrada em Japão e Canadá. Topázio. Quanto à formação geológica, o topázio é formado em veios hidrotermais e cavidades em rochas ígneas e metamórficas. Pode ser utilizado em joalheria e objetos decorativos. Podem ser encontrados componentes como fluossilicato de alumínio. Países de ocorrência fácil: Brasil, Rússia, Sri Lanka e Estados Unidos são alguns dos países onde o topázio é encontrado. Você sabia que o topázio tem se mostrado viável para aplicação na dosimetria das radiações? Zircônio.
Quanto à formação geológica, o zircônio é frequentemente encontrado em depósitos de areia e cascalho, bem como em rochas ígneas conhecidas por zirconita. Pode ser utilizado como gema, mas também em muitas aplicações industriais. É utilizado principalmente como revestimento de reatores nucleares, devido à sua baixa captura de nêutrons. Também é usado na fabricação de ziraloi, liga usada para encapsular combustível nuclear. Podem ser encontrados elementos como zircônio. Países de ocorrência fácil. O zircônio é encontrado em muitos países, mas Austrália, Brasil, Índia e Estados Unidos são importantes fontes. Você sabia que o zircônio tem grande aplicação na indústria nuclear, pois sua baixa absorção de nêutrons faz dele um excelente revestimento para o combustível, rico em dióxido de urânio. Além disso, por ser considerado atóxico e muito biocompatível, o zircônio é aplicado em próteses e implantes cirúrgicos. Gostou do vídeo? Não esquece de compartilhar e curtir o vídeo. E não esquece também de se inscrever no canal. Até a próxima!